A pintura de Elizabeth Jobim, nos seus variados enfrentamentos, está fundada numa síntese. Contudo, não se trata propriamente de uma estética reducionista, senão de um exercício crítico-espacial que opera no âmbito da essencialidade. Por essência, entende-se as propriedades que definem uma entidade ou substância, sendo necessárias para a manutenção da sua identidade. De outro modo, o interesse da artista não está no mero exercício de depuração da aparência, mas no desvelamento da ossatura do real, ou seja, na capacidade de tornar visível aquilo que existe na esfera do essencial. Assim, a geometria ganha contornos relevantes na sua produção pictórica, quando materializa de forma singular as suas possibilidades de existência. Sua pintura traz questões inerentes à tradição pictórica. O exercício da pintura, desenho de observação, o embate entre as formas tridimensionais do mundo real e o espaço bidimensional, dilema da tradição moderna, ou ainda o uso da cor azul, referencial no âmbito da pintura com Giotto ou Yves Klein. Sua geometria inicia-se organicamente, sem o rigor que geralmente lhe é atribuído, visível especialmente na tinta escorrida que percorre a superfície inicial. Seus escorridos conferem sentido de materialidade, tendo em vista que a sua substância é respeitada, inscrevendo-a em uma nova ordem geometrizante. Nestas pinturas, soma-se aos escorridos a fatura translúcida, que marca os percursos do pincel. Sua geometria é subjetiva. A fragilidade das suas estruturas pictóricas torna-se visível, além dos seus escorridos, pela transparência e leveza da tinta, ora azul, ora vermelha, ora preta e vermelha, e seus desdobramentos tonais. Colabora também neste processo a fragmentação da superfície inicial em módulos, quando não existe uma ordem ideal, senão possibilidades de novas configurações. Importante destacar que as geometrias modulares de Jobim acordam-se à escala da arquitetura, promovendo uma espécie de distensão espacial, quando o entorno passa a coexistir no seu trabalho e vice-versa. Suas geometrias tornam-se arquitetônicas. Sua notória filiação com as experiências construtivas no Brasil, através do concretismo e neoconcretismo, revela uma estrutura geométrica absolutamente atual e autoral, demonstrando os possíveis desdobramentos da arte geométrica na atualidade.
Suas estruturas pictóricas azuis representam o sentido construtivo de tudo aquilo que faz parte do mundo, sem particularidades. A artista utiliza blocos de pedras como parâmetro para sua leitura estrutural. Contudo, seus resultados referem-se a qualquer geometrização que experimentamos na nossa experiência cotidiana. Nossa visão periférica apreende cotidianamente a deformidade geométrica das arquiteturas dentro do qual estamos inseridos. A experiência do mundo é geométrica. De acordo com Fernando Pessoa, em seu Cubo das Sensações, as coisas são como que cúbicas. A nossa sensação delas, plano quadrada. Cada sensação pode dizer-se cúbica porque envolve um triplo: a coisa em si, seja ela o que for, a nossa percepção individual e a nossa percepção extra-individual. Metafisicamente falando, este último gênero de percepção é o comum a tudo que existe, a quanto é o universo, de quanto é o universo, conclui. As estruturas geométricas azuis de Jobim depuram-se ainda mais. Os escorridos desaparecem, o papel dá lugar à tela e o azul torna-se opaco, variando entre formas lineares e planares. Suas linhas se enrijecem, afirmando seu aspecto gráfico. As áreas brancas das suas pinturas acordam-se àquelas das paredes, também brancas. Composta por telas alinhadas umas às outras, suas pinturas ganham as dimensões da arquitetura. Sua geometria é tectônica. Suas estruturas geométricas surgem a partir de uma geometria irregular, ignorando assim a racional ortogonalidade dos espaços arquitetônicos que experimentamos cotidianamente. Se para os gregos os acertos eurítmicos relacionavam-se à correção da distorção óptica, quando havia recusa veemente da distorção, do erro do olhar, as pinturas de Jobim apoiam-se justamente nesta experiência da irregularidade que desvela a realidade na sua essencialidade, tal qual como ela é. Dentre as 7 orientações espaciais apresentadas por Albert, frente e trás, lados direito e esquerdo, em cima e embaixo e finalmente o girar, esta última, o girar, é a que mais se aproxima da experiência espacial promovida por Jobim, ou seja, a nossa experiência de deslocamentos in loco e suas consequentes deformidades perceptivas. A experiência visual é dinâmica. A racionalidade ortogonal da arquitetura desaparece na nossa imperfeita experiência visual. Assim, sua pintura geométrica é, por natureza, desconstrutiva. Refere-se aos golpes do nosso olhar cotidiano. Por serem modulares, podem recompor-se aleatoriamente, ofertando novas respostas estruturais.
Sua geometria não se faz presente apenas nas suas estruturas pictóricas. A superfície inicial utilizada, telas, possui participação relevante ao colaborar na sua constituição geométrico-topográfica, ou seja, possuem espessuras diferentes, promovendo avanços e recuos na estrutura da pintura. Soma-se a isso o fato da artista intervir pictoricamente também nas suas laterais, tal qual Willis de Castro fez anteriormente no Brasil. Assim, suas estruturas pictóricas são recorrentemente interrompidas e reconstruídas, alimentando a sua dinâmica temporal. Importante destacar que o caráter gráfico destas pinturas refere-se à ossatura da sua estrutura, ao desvelamento daquilo que é essencial e que geralmente está oculto. Os planos azuis, aqui mais opacos, ainda revelam a sua fatura, as marcas do pincel, mantendo ainda subjetividade marcada. O azul utilizado pela artista, além de ser espécie de referencial da tradição pictórica, também faz parte do mundo factual. O azul da vida cotidiana, dos índigos jeans, das canetas Bics, do papel carbono, ou seja, uma cor que está associada à factualidade do mundo, independentemente das questões de natureza estética. Existe, de certo modo, em alguns momentos, um caráter interventivo das suas pinturas, uma ocupação espacial que definitivamente transforma e repotencializa o lugar. Noutros casos, com obras de dimensões menores, a artista ocupa as paredes à maneira malevetiana, promovendo uma dinâmica espacial abstrata, ou seja, tal qual Malevich, ignorando os aspectos ortogonais da arquitetura e afirmando a sua dimensão espacial metafísica, onde tudo parece fluir. No caso de Jobim, sua ocupação mantém a estrutura espacial de um aberto. Contudo, ao contrário de Malevich, nos faz lembrar do lugar que ocupamos no mundo ao manter estruturas preferencialmente ortogonais em suas pinturas. Se Malevich utilizava diagonais promovendo uma espacialidade aparentemente explosiva, nas pinturas de Jobim prevalecem as ortogonais quando, em exceção, utiliza diagonais. Se Malevich construiu maquetes arquitetônicas que considerava como pinturas tridimensionais, Jobim resolve tal questão ao distender suas pinturas até o chão, tridimensionalmente. Sua dinâmica torna-se ainda mais complexa com a manutenção das suas pinturas objetuais, ou seja, aquelas que promovem dinâmica geométrico-topográfica que intensificam-se com as cores utilizadas. A distensão pictórica promovida pela artista ganha contornos escultóricos quando mantém a coerência das suas pinturas.
convertem-se em blocos pictóricos, afirmando seu caráter tectônico, escultórico, mas também e, sobretudo, arquitetônico, ao endossar o seu caráter construtivo. Quando Jobim corporifica tridimensionalmente as suas pinturas, mantém a mesma relevância dos vazios malivetianos da parede que agora entremeiam seus blocos pictóricos. Assim, a experiência de uma pintura distendida, que nos coloca dentro da mesma, promovendo uma experiência estética diferenciada da pintura tradicional, vem sendo debatida desde o início dos anos de 1960 no Brasil e nos grandes centros internacionais, demonstrando a sua ainda atualidade e possibilidade de desdobramentos possíveis. Em jazidas ou variações, pinturas objetuais realizadas com cimento pigmentado, pedra ou madeira, a artista afirma a pintura na sua tridimensionalidade, ocupando o chão. O hibridismo próprio da produção contemporânea, em que diferentes disciplinas miscigenizam-se, aqui especificamente a pintura e a escultura, nas pinturas objetuais de Jobim ganham contornos de concretude, solidez. A pintura passa a existir na sua tridimensionalidade deslocada do seu lugar tradicional, a parede, além de oferecer novas formas de existência material. Importante destacar que o sentido de realidade promovido pela artista, quando ocupa literalmente o espaço expositivo, não se limitando às paredes, incorporando a tudo, inclusive as imperfeições e ruídos do lugar, endossa e afirma, através da regularidade das suas obras, nova realidade, fundada no sentido de ordem que suas pinturas imprimem. Suas pinturas, apresentadas individualmente, sem o caráter interventivo, apresentam o mesmo rigor geométrico topográfico que complexifica as questões que permeiam a pintura na atualidade. Pinturas objetuais, na sua constituição tridimensionalizada, ocupação cromática da superfície inicial, que promove sentido de reconstrução espacial, materialidades que colaboram noutras formas construtivas, quando, por exemplo, a costura de planos tecidos que atua como linha com ação fundamental na estrutura da pintura. A estrutura das pinturas de Jobim estão fundadas no exercício da fragmentação. A superfície inicial é fragmentada, as intervenções cromáticas promovidas pela artista endossam tal fragmentação, assim como as suas topografias. Trata-se de um exercício de dificuldade imposto pela artista quando a sua solução, de natureza crítico-conceitual, está na conciliação das partes desestruturadas. Sua estrutura pictórica revela explicitamente tal fragmentação,
contudo, oferta a solução. Suas pinturas, nas suas diferenciadas séries, promovem um questionamento sobre a espacialidade da pintura hoje a partir das suas referências históricas. Trata-se de um processo crítico de síntese em que suas soluções colocam-se de forma autoral com novas questões para a pintura. Se a pintura geométrica do início do século XX tinha por referência uma metafísica que a norteava a partir de um modelo idealista, hoje a geometria reflete o mundo particular na sua factualidade. Assim, a abordagem do termo abstração torna-se inócua nos dias atuais. A pintura geométrica contemporânea aborda a própria realidade materialista, ressignificando-a. As pinturas de Jobim conferem sentido de realidade a partir das suas tridimensionalizações e materialidades. Sua estrutura geométrica prioriza a percepção que temos da nossa experiência no mundo. É afirmativa nas suas imperfeições que revelam a realidade tal qual a percebemos. Contudo, são apresentadas de outro modo. Somos confrontados frontalmente a partir de uma síntese que não nos parece tão estranha, por já havermos experimentado. Finalmente, as pinturas geométricas de Elizabeth Jobim desenvolvem-se a partir dos desdobramentos contínuos de novas soluções para uma mesma questão. O exercício crítico espacial que opera no âmbito da essencialidade. Suas geometrias revelam as substâncias do real.